Você já se pegou em uma situação em que parecia que Deus não te respondia? Provavelmente sim. Todos nós já passamos por momentos aí de provações, de aflição, em que a gente orava e parecia que Deus não estava nos ouvindo, ou se ouvia, não dava resposta. Fala, meu irmão e minha irmã. O tema do bate-papo que eu quero trazer hoje é o seguinte: o silêncio de Deus faz parte do projeto. E hoje de manhã eu estava no Instagram e aí eu vi o devocional de um pastor que era justamente sobre essa questão. O devocional dele, resumindo bem a história, era com relação a uma aflição que ele estava sofrendo, né? Ele foi parar no hospital pela segunda vez e ele dizia que ele perguntava a Deus, né, por que ele estava passando por aquilo, por que ele estava sofrendo aquela situação, mas Deus não respondia. E ele chegou à conclusão que Deus não nos deve satisfação, Deus não nos deve resposta, então só nos basta tão somente esperar no Senhor. E não é que ele esteja errado, pelo contrário, ele não está. De fato, Deus não nos deve nada, muito menos respostas. E ele também não é um tipo de oráculo que qualquer coisa que aconteça com a gente vai, pergunta a ele e sai uma resposta, né? Como se fosse um biscoito da sorte. Não é assim que funciona. Mas a questão que me chamou a atenção é que sim, apesar de Deus, de fato, não nos dever nada, não nos dever nenhum tipo de resposta, sim, a gente obviamente precisa confiar que Deus tem o melhor para nós e que o plano dele, por mais que agora a gente não enxergue, ele tem um propósito. Muito além disso, eu acredito que muitas das vezes Deus não nos dá resposta, não porque ele não quer nos dar satisfação, que a gente não mereça nenhum tipo de satisfação ou coisa do tipo, mas sim porque a busca pelo entendimento do porquê também é parte da nossa jornada de crescimento. Muitas das vezes, a nossa busca por entender o porquê que aquilo ali está acontecendo, qual é o propósito por trás daquilo ali, faz parte da nossa jornada de crescimento. Não é só o ponto final, a linha de chegada que vai fazer a gente dizer, então foi por isso. Não, um bom professor não é aquele que dá as respostas para o aluno, porque se o professor ficar sempre dando as respostas para o aluno nunca vai amadurecer, ele nunca vai aprender nada, ele nunca vai desenvolver a capacidade de pensar por conta própria, a engenhosidade de resolver problemas. Ele vai ficar sempre ali naquela dependência, né, do professor. E embora a gente tenha que ser dependente de Deus, né, nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, a gente não pode se esquivar daquilo que é responsabilidade nossa fazer, porque Deus não é um gênio da lâmpada que você vai esfregar ali, vai pedir alguma coisa e pum, acontece. Não, Deus opera no impossível, Deus opera naquilo que foge ao nosso controle, porém, aquilo que depende de nós fazermos, depende da gente. Deus não vai fazer nem mandar um anjo do céu fazer. Você passa o dia inteiro sentado no sofá, você nunca vai conseguir um emprego, porque você tem que sair e procurar, cara, você tem que mandar currículo. Essa parte cabe a você fazer. A parte de Deus é abrir as portas, aquilo que está fora do seu controle. Então, embora nós dependamos de Deus para tudo na nossa vida, aquilo que está dentro do nosso alcance fazer é responsabilidade nossa fazer. E muitas das vezes é por isso que Deus fica em silêncio, porque essa busca pelas respostas faz parte do processo de evolução do nosso ser. Então, muitas das vezes a gente precisa pedir muito mais forças a Deus, que Ele nos sustente durante esse período complicado da vida que a gente está passando, muito mais isso do que resposta, do que porquê. O porquê, meu amigo, talvez você nunca vá saber, ou talvez daqui a anos aconteça uma coisa lá na frente que você vai pensar, caramba, então foi por isso que lá atrás eu passei por aquela situação, porque se lá atrás não tivesse acontecido aquela situação, hoje eu não teria a experiência, eu não teria o preparo para lidar com essa nova situação, que é, 20 vezes, 1000 vezes pior do que aquela lá. Ou muitas das vezes, o que você está passando agora também pode ser para o seu engrandecimento, mas pode ser para que, através de você, uma outra vida seja salva, para que Deus, através dessa situação que você está passando hoje, no futuro você vai estar dando um testemunho, vai estar relatando, Deus, através disso, fale com outra pessoa e faça um mover na vida dessa pessoa através dessa situação. E talvez você nem fique sabendo do que aconteceu. Deus, ele é um arquiteto de um plano muito maior, um plano que tem infinitas ramificações e que a gente não consegue ver o plano geral. A gente tem só uma visão muito limitada ali do que acontece. E aí a gente quer um porquê de Deus, um motivo de Deus, mas a gente não entende que a busca por esse porquê faz parte da jornada. Além disso, existe a questão do seguinte: talvez Deus esteja falando com você, mas você simplesmente não consegue ouvir porque você está focando no barulho da tempestade.
tempestade. A nossa audição, fisicamente falando, ela é seletiva. Então, por exemplo, se tá tocando uma música e eu quero me concentrar no som da guitarra, eu consigo. É como se todo o resto, né, todos os outros instrumentos, a voz de quem tá cantando, ficasse embaçado, ficasse lá no fundo e a guitarra fica bem sobressaltada, como se eu tivesse aumentado o volume dela. E espiritualmente também, às vezes Deus está falando com a gente, mas nós estamos permitindo que o barulho da tribulação abafe a voz de Deus. E o que a gente precisa é calibrar o nosso ouvido para baixar o som da tribulação, baixar o som da tempestade, o vento, as águas, o trovão, o raio, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que os nossos ouvidos possam alcançar a voz de Deus falando com a gente. Mantenha o foco nele, não foque na resposta, peça forças para você passar por esse momento, peça para que seja feita a vontade dele. Se for da vontade dele conceder o que você está pedindo, amém. Se não for, que ele te dê forças para suportar esse momento e você vai sair lá do outro lado com certeza. No fim das contas, é como uma história que eu ouvi uma vez que dizia o seguinte: havia um homem caminhando na areia da praia e ele estava caminhando com Deus. Conversa vai, conversa vem, o homem com Deus. Em um determinado momento, o homem olha para trás e só vê um par de pegadas. E aí ele fala: mas Senhor, eu achei que o Senhor estava comigo. Mas acontece que aqui só tem um par de pegadas. Você me abandonou, me deixou sozinho aqui. E aí Deus vira para o homem e fala: meu filho, esse par de pegadas não é seu, é meu. Esse tempo todo eu estava te carregando no colo. Bom, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Esse é o papo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou e ainda não fez isso, deixa o seu like aqui. Deixa um comentário também, afinal de contas eu falei que isso é um bate-papo, então vamos conversar. Deixa aí os seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e ativar o sininho da notificação para sempre que eu postar um vídeo aqui você ficar sabendo. No mais, eu só tenho que te agradecer por ter ficado comigo até o final. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e até mais.